Olá pessoal, aqui quem fala é o Luiz e o que eu vou falar hoje é sobre o meu diagnóstico de autismo. Então pessoal, nesses últimos tempos, há mais ou menos um mês a um mês e meio, eu recebi o diagnóstico de autismo. Autismo nível 1 de suporte. Eu estou aprendendo mais sobre essa condição, ela não é considerada uma doença mental, ela é uma condição do neurodesenvolvimento da pessoa. Portanto, é uma coisa que a pessoa nasceu e não uma coisa que, como posso dizer, que ela desenvolveu ao longo da vida como uma doença, né? É uma coisa que já nasceu com ela. Então, ela não pode mudar. Não existe uma cura para o autismo, por exemplo. Não existe, porque ela nasceu com aquilo. E então, eu fiz uma avaliação neuropsicológica para chegar à conclusão desse diagnóstico, né, do transtorno do espectro autista. E a avaliação neuropsicológica, ela levou assim umas 9 sessões. Eu fiz também a avaliação de altas habilidades e foi indicado sim que eu tenho altas habilidades além do autismo. E foi necessário fazer teste de QI para fazer essa avaliação de, né, altas habilidades. Se chama WAIS-3, WAIS, tracinho 3, o nome dessa avaliação que eu fiz. E essa avaliação ali, ela saiu um resultado que indicou altas habilidades e barra superdotação. Eu não sei se é altas habilidades ou superdotação, ou se é os dois ao mesmo tempo, isso aí eu já não sei. E daí saiu também indicação para o transtorno do espectro autista. Dizia lá que podia ser, pelo que eu compreendi, né, que podia ser nível 1 ou nível 2 de suporte. Então depois eu fiz uma avaliação com o médico, neurologista. E o médico neurologista, ele fez o laudo para transtorno do espectro autista nível 1 de suporte, que é também conhecido como nível de suporte mais leve. Bom, por que eu fiz essa avaliação, né? Por que eu fiz? Por que eu decidi? Por que ir atrás disso, do autismo? Eu lembro que quando eu era mais novo, eu acho que eu tinha ali já os meus 19 anos, eu tô com 33 agora. Eu lembro que quando eu era mais novo, eu pesquisava já sobre o autismo. Eu já sentia, poxa, eu não me socializo da mesma forma que outras pessoas se socializam. Essa questão da socialização era muito forte para mim. E a minha família dizia o mesmo. A minha família já naquela época dizia a mesma coisa. Ó, o Luiz Paulo socializa pouco, tem poucos amigos na escola, meio que não sai pra nada. Sabe esse negócio de sair pra festa, sair pra balada? Eu saía pouco, teve uma época que eu saí mais, claro. Só que eu tenho a sensação que eu me forçava para fazer essas coisas para me sentir incluído, um pouco mais incluído na sociedade. Porque por mim, hoje eu não saio para balada, não saio. Eu odeio local barulhento, eu odeio até praia. Eu não tô dizendo que eu odeio, né, de fato. Eu amo a beleza da praia, a natureza da praia. Quando não tem ninguém, é uma beleza para mim, é uma maravilha. Mas agora quando é cheio de gente tocando aquelas caixinhas de som, sei lá, com aquele monte de barulho de gente, já para mim é muito ruim. Então, já naquela época, a minha família já percebia essas questões da socialização, que eu não me socializava muito bem já. E eles também já consideravam, já diziam que desde pequeno eu não me socializava muito bem. Por exemplo, no prezinho, o meu irmão do meio, eu sou mais novo, né? O meu irmão do meio é que me levava para a escola e ficava comigo na sala, porque eu não gostava não gostava de ficar sozinho, eu não sabia como socializar. Eu não queria ficar sozinho, ele ficava na sala comigo. Até mais ou menos aí uns 20 minutinhos eu acho que ele ficava na sala e depois dava fora, sei lá. Mas é justo, né? Porque é complicado ficar com uma criança o tempo todo na sala de aula, ficar a aula inteira do prezinho lá, acompanhando a criança, né? Mas, e também,
por que eu fiz isso, né? Vamos voltar nesse pensamento. Por que eu fiz isso? Já naquela época, já aos meus 19 anos, eu pesquisava sobre o autismo, já tinha algumas relações, já fazia algumas relações, já via semelhanças, semelhanças, quer dizer, e já me identificava. Só que eu tinha uma coisa assim, eu ficava assim, não, mas acho que não é, não faz sentido, pode não ser. Não, eu acho que eu não tenho tudo isso. Eu acho que o pessoal que tem autismo passa por dificuldades maiores, né, do que eu. Eu acho que eu estou sendo muito reclamão comigo mesmo. Eu acho que eu estou reclamando muito da vida. E depois daí foi passando o tempo, daí principalmente ali em 2015 eu passei a considerar um pouco mais, quando foi minha primeira psicose, eu voltei a considerar, pô, será que eu tenho autismo, cara? Eu comecei a me perguntar para mim mesmo, né? De novo, e hora ou outra eu voltava nesse assunto, porque eu pesquisava muito sobre esquizofrenia, que foi a época que eu fui diagnosticado com esquizofrenia. Eu pesquisava muito sobre o transtorno esquizoafetivo, sobre a bipolaridade. E hora ou outra eu tinha interações com outras pessoas, via que outras pessoas não me entendiam 100%, via que eu não pegava algumas... Em inglês se chama social cues, dicas sociais, alguma coisa assim. Seria como entender certas sutilezas sociais. Eu não entendo certas sutilezas sociais às vezes. Eu não entendo elas, por exemplo, quando não é para dizer algo, ou quando eu estou falando demais, eu não entendo que é para eu parar de falar. Isso é bem comum. Eu não entendo, às vezes, essas sutilezas. Muitas vezes eu entendo, né? Não estou dizendo que é 100% das vezes, mas é num nível que é bem diferente das outras pessoas, das pessoas que são típicas, né? Eu sou considerado um atípico, né? Um neurodivergente. E as pessoas que não têm uma condição neurodivergente são consideradas típicas. Seria pessoas normais, mas quem é normal, né? Hoje em dia. E daí eu fui ligando os pontos, e daí até que chegou esse ano de 2024 que a minha irmã falou para mim, olha Zinho, a minha irmã é pedagoga, ela trabalhou com crianças, né, com autismo. Ela disse para mim, olha Zinho, tu parece que tu tem. E toda a família aqui diz que você já socializa pouco desde pequeno, todo mundo nota isso. Seria legal tu fazer uma avaliação com um médico ou algum tipo de avaliação para saber se você tem autismo. E foi aí onde eu decidi, porque saber se tem autismo, eu queria o diagnóstico não como para me estampar na cara uma pessoa, na cara aqui, né? Para me estampar, eu sou uma pessoa com autismo, não para estampar, não para marcar o gado, né? Mas para me conhecer melhor. Porque conhece também melhor a tua história. Desculpa. Porque tu conhece também melhor a tua história. E é por isso. É por isso, conhecer melhor a tua história, saber melhor como lidar com a tua situação, lidar com o teu dia a dia. Lidar com a tua vida. Principalmente eu que recebi o diagnóstico de esquizofrenia, falharam, era de transtorno esquizoafetivo, falhou, então era transtorno afetivo bipolar. Aí agora, sim, eu tenho agora o diagnóstico de transtorno afetivo bipolar, agora mais o diagnóstico de autismo. Não vejo como uma coisa ruim, vejo como uma coisa boa, uma coisa benéfica. Não sei por que alguém veria como uma coisa... Não estou dizendo benéfico no sentido de que chegou ao autismo, mas porque agora eu me entendo, agora faz sentido as coisas. Só pelo fato de fazer sentido as coisas já é bem melhor. Já é fascinante para mim. Poder fazer sentido. Porque, gente, a gente
tem muito potencial. Com autismo, sem autismo, a gente tem muito potencial, mas principalmente pessoas com autismo têm muito potencial também. Não estou dizendo que as pessoas sem autismo não têm, todas têm, mas as pessoas com autismo têm muito potencial. Quem já assistiu aquele filme Temple Grandin? Eu sei, eu não tô querendo romantizar autismo, mas é enxergar o potencial do que nós somos, o valor do que nós somos, do que podemos fazer e do que temos o poder, sim, de tomar as rédeas da nossa vida, para melhorar a nossa vida, melhorar a nossa autoestima. Se bem que a autoestima é uma coisa meio estranha para mim, né? Hoje em dia estou tentando compreender isso de uma forma melhor, porque às vezes parece que a gente tem que ter autoestima quando a gente não está fazendo nada por ela, e isso às vezes não me faz muito sentido. Enfim, mas entender o nosso valor intrínseco como pessoas com autismo. Pessoas que muitas vezes são bondosas, são sensíveis, pessoas que estão aí para mudar esse mundo também. E mudar a si mesmos, do jeito que quiserem. Então, muito obrigado por você assistir até aqui. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!